Olá, meu povo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E calma, calma, que eu tô até com vergonha de aparecer aqui assim, né? Dá vontade de ficar só assim, ó, tapar esse lado. Esse vídeo de hoje é pra você que, sabe, tem aquelas duvidazinhas na hora de se maquiar? Eu gravei sobre os 10 maiores erros que você pode cometer na sua maquiagem. Se você não me segue ainda, não está inscrito nesse canal, já se inscreve, já ativa o sininho para você receber tudo de primeira mão. Vou deixar também aqui o meu arroba lá do Instagram, porque tem muita dica e eu compartilho também o meu dia a dia. Eu vou amar ter você por perto. Então bora gravar esse vídeo. Esse vai ser o tutorial mais doido que você vai ver na internet. Eu tô até com vergonha de gravar, mas vambora. Tudo para ajudar vocês. Esse lado aqui vai ser o lado errado e esse daqui vai ser o lado correto. O primeiro erro que eu vejo muita gente cometendo na hora de se maquiar é não preparar devidamente a pele. Preparar é a parte de você higienizar, é a parte de você hidratar com líquido, hidratar com creme, hidratar com óleo. Tem toda essa preparação e inclusive tem um vídeo aqui já no meu canal sobre isso. Se você não quiser fazer essa preparação tão elaborada, pelo menos um hidratante você precisa colocar no rosto antes de você vir com a base. Eu vou usar esse hidratante aqui, ó. Esse aqui é o da Nivea. Então, se você não quiser fazer uma preparação de pele muito elaborada, pelo menos um hidratante você precisa passar na tua pele antes de aplicar a base. É o segundo erro gravíssimo na maquiagem, que é colocar um corretivo muito claro para tentar disfarçar, esconder as olheiras. Eu vou começar aplicando aqui. Tem que lembrar, esse aqui é o lado errado. É o lado que tá sem nada, né? Sem hidrato. Ó. O que você pensa, né? Nossa, eu tô com uma olheira muito horrível. Eu vou precisar de um corretivo muito potente. E aí você acaba escolhendo um corretivo muito claro para colocar nessa região. Essa região é uma região que tá acinzentada, né? Ela tá fria, ela é mais escura que a tua pele. Então, se você colocar um corretivo muito claro, branco com preto da cinza, quem me segue no Instagram sabe do que eu tô falando, porque eu já falei sobre olheira lá. Esse daqui é um dos piores quando você quer corrigir a sua olheira. Nossa, mãe, meu Deus. Jesus amado. E agora eu vou fazer o lado correto, que é a gente colocar um corretivo quente e colocar um corretivo do tom da nossa pele. A forma como você aplica esse corretivo também faz toda a diferença. Ó, você tem que ir depositando esse corretivo na região da olheira. Depositando, dando batidinha mesmo, sabe? Evita arrastar, só mesmo dando batidinha. Olha como ficou bem diferente. Imagina como é que isso aqui não vai ficar no final, né? Essa maquiagem vai ficar no final. Um outro erro muito comum que eu vejo vocês cometerem na hora da maquiagem é errar no tom da base. Ou para muito mais claro ou para muito mais escuro. Esse lado aqui eu vou usar uma base mais clara que o meu tom de pele. Isso acontece porque na hora de testar a base, vocês testam no rosto. E o rosto, olha, geralmente ele é mais claro que o nosso corpo. E por isso que essa base fica muito mais clara do que o seu corpo. Acaba ficando muito diferente uma da outra. Essa é a hora que você pensa assim, não, mas eu ajeito com pó. Coloca um pó mais escuro. Desse outro lado aqui, eu vou passar a base no meu tom certinho. E aí, ó, você pode puxar essa base um pouquinho mais pro seu pescoço para não deixar ela muito diferente. Agora, um outro erro muito comum é aquela hora do contorno e iluminação. É onde você quer afinar, você quer esconder, você quer afinar o nariz, quer afinar o rosto, e aí acaba exagerando muito no tom, colocando um tom de contorno muito escuro e um tom de iluminação muito claro. Aí você faz assim, ó. Ai, quero
deixar o meu rosto muito fino, ó. Vou fazer isso aqui, afinar bastante meu rosto. Aí você faz isso aqui. E na hora do contorno, escolhe um contorno muito mais escuro que a sua pele. Vou usar, ó, essa corzinha aqui da Kryolan para fazer esse contorno. Tá, coisa de linda. A base que já era clara demais, agora um corretivo muito claro, um corretivo muito escuro. Vamos ver no que vai dar. E do outro lado eu vou fazer o que seria o correto. Eu vou usar um tomzinho um pouquinho mais claro do que a minha pele apenas. O ideal é que seja 1 ou 2 tons mais claros só. E vou fazer essa parte de contorno e iluminação. Um pouquinho na minha testa. Lembrando que tudo que a gente ilumina, a gente ressalta. Então, como eu já tenho o rosto um pouco marcado, eu não gosto de fazer essa linha aqui clara, não. Gosto mesmo só de colocar um pouquinho no queixo, um pouquinho na testa e um pouquinho no centro do rosto, né? Abaixo dos olhos, jogando mais pro centro do rosto. A área de contorno, eu também não gosto de fazer um contorno muito mais escuro que a minha pele. Eu gosto mesmo de dar só aquela sombra. E aí, ó, eu começo. Olha como fica algo bem harmônico, sem transformar, só mesmo trabalhando com contorno de luz e sombra, né? Com jogo de luz e sombra no nosso rosto. Quer dizer, o que eu faço na minha maquiagem não craquelar? Aqui está um detalhe muito importante. Antes de aplicar o pó para selar o rosto, né, a pele, a gente precisa tirar os vinquinhos que se formam. Não sei se vocês vão conseguir ver, não sei também se já deu tempo de se formar. Mas, ó, nas nossas linhas, sempre fica marcada, sempre fica com vinquinho. Se você vir com o pó do jeito que tá, vai craquelar na hora. Então, você precisa primeiro tirar esses vinquinhos. Pode ser com o pincel que eu apliquei o corretivo ou pode ser com a esponjinha, mas eu preciso tirar esses vinquinhos antes de aplicar o pó solto. Depois que eu tiro os vinquinhos, eu vou lá com o pó e aplico o pó. Do outro lado eu vou colocar o pó sem tirar os vincos. Nem sei como é que tá isso aqui. E aí, a sua maquiagem fica toda craquelada quando você faz isso, quando você coloca o pó sem tirar os vinquinhos. Tudo que é linha já fica imediatamente marcado quando você coloca esse pó sem tirar os vinquinhos. Agora vamos para a sobrancelha. Um dos maiores erros, e eu sempre repito isso no meu Instagram, não pode colocar preto na sobrancelha. Eu vejo muito isso. O primeiro erro da sobrancelha é usar a sombra preta. Primeiro erro que a gente pode cometer em relação à nossa sobrancelha. E aí, um outro erro que as pessoas cometem na sobrancelha é o seguinte: eu não uso preto, mas aí eu exagero na quantidade de correção, eu exagero na hora do preenchimento. Preencho muito essa sobrancelha. Então, sendo preto ou não, se você preencher muito essa sobrancelha, também não vai ficar legal a sua maquiagem. Principalmente nesse início aqui. Gente, que nervoso me dá fazer um treco desse. Então anota essa dica aí. Preto na sobrancelha nunca na sua vida. Vou usar uma pastinha escura, porém não preta. E vou começar a corrigir. E eu corrijo, ó, sempre começo traçando uma linhazinha inferior na sobrancelha.
Aqui no início, eu vou com a mão bem levinha, eu tenho a sobrancelha um pouco mais preenchida, né? Então eu não quero deixar essa sobrancelha muito pesada. Eu vou com a mão bem leve, só com a sujeirinha do pincel mesmo, eu nem passo mais nada e finalizo. Gente, que nervoso, dá vontade de ficar assim, ó. Outro erro muito comum com preto. Você olha aquele olho esfumado, saindo do claro, indo para o escuro, com aquela transição de cores perfeita, e você pensa, ai, eu preciso colocar uma sombra preta para ficar bem bonito. E aí você quer esfumar esse preto no seu olho. Amiga, eu tenho uma dica para você. Preto não se esfuma. Isso mesmo. Eu vou começar a esfumar o preto aqui. Olha no que vai dar. Se bem que essa sombra aqui é uma sombra até de boa qualidade, né? Então, não vai ser tão ruim. Mas, preto, a gente nunca faz isso aqui, ó. A gente nunca esfuma o preto. Preto não é uma sombra que se esfume. Quando você quer fazer aquele olho bem marcado, bonito, você pode esfumar um marrom bem escuro. Marrom, sim, é uma sombra que a gente consegue esfumar. Preto, a gente trabalha de forma bem pontual, sem esfumar. Tá vendo que ele não tá pigmentando? Porque esse é um erro muito comum também, um outro erro muito comum. Você quer fazer a sombra sem preparar a sua pálpebra. Da mesma forma que você preparou a sua pele, você também precisa preparar a sua pálpebra. Antes de aplicar a sombra, você precisa preparar a sua pálpebra com um corretivo. Esse corretivo vai ajudar a sua sombra a pigmentar mais, vai fazer com que a sua pálpebra fique mais uniforme, né? Eu vou esfumar esse marronzinho aqui nos meus olhos. Vou usar esse pincelzinho aqui, ó, para aplicar sombra. E vou usar essa sombra aqui líquida da Mari Saad. Vou dando batidinha, esfumando essa sombra. Depois eu volto com o pincelzinho, com a sombra que eu tava usando antes, para fazer um acabamento melhor aqui. Olha como ficou bonito. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que do lado errado. Gente, tá muito feio isso aqui, hein? Só Jesus. E ainda a gente tá sem o corretivo, né, na pálpebra. Olha como é que fica... Fica com aparência de sujo, né? Isso. Agora, outra coisa que eu vejo vocês cometerem de erro. Querer fazer tudo com o dedo. Tem coisas que você consegue fazer com o dedo. Por exemplo, você vai pegar essa sombrinha aqui, você vai conseguir colocar ela abaixo da sobrancelha, né? Pra dar aquela iluminada abaixo da sobrancelha. Isso é uma coisa que você consegue fazer com o dedo. Colocar aqui, ó, no cantinho interno, você também consegue fazer com o dedo. Tem muitas coisas que a gente consegue fazer com o dedo. Porém, fazer o esfumado aqui na parte de baixo, a gente não consegue fazer com o dedo. E eu nem sei como é que eu vou tentar fazer isso. Vou pegar a sombra preta, né, que foi o que a gente usou, e vou tentar esfumar isso aqui embaixo. Vamos ver. Gente. Nossa. Nossa Senhora. Meu Deus. Aqui é um detalhe que você não consegue fazer com o dedo. E eu vou te mostrar o pincelzinho que você faz isso. Esse daqui, ó, é um pincelzinho bem pequenininho, que é próprio pra gente fazer esse tipo de detalhe na nossa maquiagem. Vou pegar o mesmo tomzinho de marrom que eu usei, isso aqui é um pó, e vou esfumar, ó, aqui abaixo dos meus cílios. Essa cor é uma cor bem clarinha.
Esfumei, tá bem clarinho, porque ela é bem clarinha mesmo. Vou finalizar com esse lápis aqui, que eu amo, da Quem Disse Berenice. Vou aplicar ele na minha linha d'água. E agora a gente vai para a parte dos cílios postiços, que é o que vocês mais têm dificuldade na vida, né? Ó, eu vou usar primeiro uma máscara de cílios no meu cílio. Peguei aqui o meu cílio postiço, vou colocar o lado errado primeiro e vou mostrar o que vocês fazem para cola não colar. Ó, vou passar cola, vou passar bastante cola, que é uma coisa errada, tá? E você não deixar essa cola secar. O maior erro que vocês cometem na hora de colar o cílio postiço é não deixar a cola secar. Eu passei cola, mas eu também nem passei tanta cola assim. Mas o segredo é colocar pouca cola e deixar a cola secar. Se você coloca muita cola, quando você encosta o cílio, ele não cola, porque ele meio que fica sambando, sabe? O correto é passar uma quantidade suficiente de cola, nem muito, nem pouco, suficiente, e deixar essa cola secar um pouquinho. Quando ela estiver já quase seca, quando você encostar ela vai aderir no seu olho, ela vai colar. E se você tem dificuldade para colar cílios, já tem um vídeo aqui te ensinando passo a passo e todos os detalhes que você precisa saber para aprender a colar um cílio postiço sozinho. Ó, e aí eu vou colar, a cola já está quase seca. E aí quando eu encosto, ela já cola onde ela tem que colar. Pronto. Pronto. Gente, olha a diferença de olho, meu Deus do céu. Vou finalizar essa maquiagem, tá assustadora, né? Com a aplicação desse gloss aqui. Esse é o da Boca Rosa. Vou finalizar com esse blush aqui. Começar primeiro colocando, mas vou colocar certo dos dois lados. Esfumando aqui, esse rosa. E olha como pequenos detalhes podem fazer total diferença na sua maquiagem. E olha que eu fui bem generosa, né? Porque a pele nem tá tão ruim, tá? Mas você viu a diferença de tonalidade que eu usei e como esse lado aqui tá bem mais bonito e mais harmônico.